Dando prosseguimento ao nosso programa Panorama Bíblico, vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Estamos estudando sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e estamos assim precisamente analisando sobre o batismo com o Espírito Santo. Ontem nós explicamos aqui o que vem a ser o batismo com o Espírito Santo, esta promessa. E hoje estamos aqui com o pastor Max e vamos então fazer uma pergunta para o nosso pastor. Pastor, o irmão poderia nos apresentar alguns dos resultados do batismo com o Espírito Santo? Perfeitamente, irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos abordando essa questão, a terceira pessoa da Trindade, como o pastor Miranda já enfatizou, que é o Espírito Santo, e alguns dos resultados, das situações que o Espírito Santo promove na vida dos seus servos. Então nós podemos falar que o batismo com o Espírito Santo ele nos dá a ousadia. Para quê? Para nós testemunharmos a serviço da obra. Simplificando, nós podemos dizer que o batismo com o Espírito nos dá coragem, nos dá capacidade nesse sentido. Nós temos citações no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos que nos deixam bem claro esse efeito do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. Atos 4, versículo 29 a 31 fala assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então, um pedido ao Senhor para que os servos, os seus discípulos, pudessem falar com ousadia a palavra de quem? A palavra do Senhor. Versículo 30, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, pastor Miranda, no versículo 29, o pedido, rogando ao Senhor, rogo, pois, Senhor, que conceda aos seus servos que falem com toda ousadia. E nós vemos no versículo 31, tendo orado. Nós frisamos aqui em programas anteriores como que nós buscamos o batismo com o Espírito Santo através da oração. E eles orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos, não fala alguns, todos que ali estavam orando e buscando ao Espírito foram o quê? Cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia o quê? A palavra de Deus. Então essa ousadia que nos é dada com o batismo do Espírito Santo é para o engrandecimento da obra. Não é para o engrandecimento pessoal de quem quer que seja. Isso é importante nós falarmos, pastor Miranda, porque às vezes as pessoas elas se colocam porque são batizadas no batismo do Espírito Santo, falam línguas estranhas, às vezes podem se colocar numa condição de superioridade. Aí vem até uma pergunta que eu gostaria de fazer ao pastor. Sei que o pastor tem uma larga experiência sobre isso. Ontem o pastor deu um estudo elucidativo com relação a isso que é o batismo com o Espírito Santo, mas eu gostaria que o pastor elucidasse também aos nossos amados ouvintes essa questão. O irmão, para ele fazer parte da obra, ou seja, para ele trabalhar na obra, ser um obreiro do Senhor, é uma prerrogativa essencial que ele seja batizado com o Espírito Santo nessa questão do falar em línguas estranhas, pastor Miranda? Veja bem, o pastor Max, conforme o irmão leu em Atos capítulo 4, versículo 31, eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós entendemos pela Bíblia que o batismo com o Espírito Santo, ele outorga poder para o serviço cristão. Não podemos negar que o Espírito Santo, a pessoa quando é batizada com o Espírito Santo, ele é capacitado, revestido de poder para ele fazer a obra do Senhor. Todos cheios do Espírito Santo
fazem com ousadia a palavra de Deus, anunciam com ousadia. Agora, não podemos ir além daquilo que está na Bíblia. Paulo recomenda, em Efésios capítulo 5, versículo 18, que todos os crentes, independentemente de ser um obreiro na casa do Senhor, devem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque todo crente já tem o Espírito Santo. E ele tendo o Espírito Santo, ele pode fazer a obra. Agora, não podemos dizer, olha, se o irmão não for batizado com o Espírito Santo, não falar em línguas, não pode pregar a palavra, não pode ser um diácono, não pode ser um presbítero. Nós não encontramos taxativamente isso na Bíblia. Tanto que quando nós lemos lá em o apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, ele recomenda ali como deve proceder um candidato ao ofício ministerial. Não está escrito lá taxativamente que tem que ser batizado com o Espírito Santo. Dizer que um crente que não fala em línguas não pode pregar, não pode fazer a obra do Senhor, não é bíblico. Agora, é recomendável, todo crente tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, ser uma vida cheia do Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que ele possa ser mais capacitado para fazer a obra. Então, o batismo com o Espírito Santo nos capacita, é um revestimento de poder para fazermos a obra. Tanto que nós vemos lá em Atos, capítulo 6, quando foi instituído os primeiros diáconos, lá no capítulo 6, do versículo 5, é muito claro. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, e Procoro, Nicanor, Timão, e assim, todos que foram ali consagrados, eram cheios do Espírito Santo. Então, resumindo, todo crente, todo obreiro deve constantemente manter a sua vida cheia do Espírito Santo, ser dominado, ser controlado pelo Espírito Santo, mas nós não podemos bloquear, impedir uma pessoa de fazer a obra se ele não fala em línguas. Amém. É bom. Esse é o entendimento que eu tenho. Amém. Sabemos que tem algumas igrejas que pensam desta maneira. Nós respeitamos, mas na nossa igreja, a Igreja Evangélica da Paz, nós não pensamos assim. Amém, glória a Deus. Pastor Miranda, é bom nós enfatizarmos também, mediante essa explicação do irmão, que ficou bem clara, que embora nós não tenhamos essa exigência com relação ao irmão ser batizado, falar em línguas para poder participar da obra, mas nós não devemos, com isso, fazermos assim um ato de acomodação. Perfeitamente. Porque mesmo aquele irmão que não é batizado com o Espírito Santo, que não fala em línguas, e ele está na obra, ele não pode se acomodar. As pessoas, às vezes, elas colocam a obra como se fosse a sua carreira secular. Nós temos a nossa carreira secular, um determinado tempo de atividade, e depois de um determinado tempo, nós nos aposentamos. Então, paramos de trabalhar e ficamos vivendo da aposentadoria. Mas na vida cristã, não é essa a regra. Então, essa acomodação, ela pode acontecer nesse sentido. Então, o que nós sempre falamos? Nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o revestimento. Quando Jesus assim determinou aos apóstolos que ali eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos, os apóstolos ficaram o quê? Buscando o batismo com o Espírito Santo. Eles sabiam que vinha o revestimento, eles ficaram buscando. Então nós também temos que buscar esse revestimento, porque se nós cairmos nessa questão da acomodação, infelizmente isso acontece. Nós até falamos um pouquinho antes fora do ar, nós citamos que às vezes você pega uma pessoa de idade, o irmão na fé, ele chega e fala assim, já fiz muito, eu já estou muito velho, agora vou deixar para os mais novos. Logicamente que tem determinadas atividades que realmente a gente chega numa idade um pouco mais avançada e começa
a ter dificuldade. Então nós temos que capacitar os mais jovens nesse sentido. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos acomodar. Da mesma forma, acontece com o jovem. Às vezes você chama um jovem para um trabalho, o jovem se sente muito jovem ainda. Não, eu sou muito novo, deixar para os irmãos mais velhos e experientes. Isso nada mais é do que uma acomodação. O jovem se acomodando na sua juventude e o idoso se acomodando na sua velhice. A obra de Deus, ela não pode ser encarada dessa maneira. O pastor também pensa assim, nesse sentido? Sim, perfeitamente, porque às vezes a pessoa fica preocupada se eu devo ou não devo fazer a obra, porque não sou batizado com o Espírito Santo, e outros ficam citando experiências do passado. É verdade. Falaram em línguas, foram cheios do Espírito Santo há 30 anos atrás, e hoje? Ainda estão cheios do Espírito Santo? Verdade, né? Que nós encontramos aqui no livro de Atos, que após a experiência do dia de Pentecostes, que eles foram batizados com o Espírito Santo, você lendo o livro de Atos, vai perceber que teve vários enchimentos. Então, este enchimento é constante. A experiência é única, apenas um batismo com o Espírito Santo. Mas o enchimento do Espírito Santo tem que ser constante. Então, a pessoa teve uma experiência inicial e não está mais vivendo uma comunhão íntima com Deus, não se enche mais do Espírito Santo, mas muitas vezes quer cobrar de um irmão novo convertido, um obreiro que está fazendo a obra, indagando, você é batizado com o Espírito Santo? Verdade. Não, eu sou batizado, você não pode fazer a obra porque não é batizado com o Espírito Santo. Mas a experiência dele foi uma experiência do passado, não houve mais enchimentos, então isso não está correto. E outra coisa, ninguém deve ficar interrogando um irmão, perguntando da sua vida particular, espiritual. Você é batizado com o Espírito Santo? Ah, então você não está capacitado para fazer a obra do Senhor. Não, isso aí não pode acontecer no meio evangélico. Todos nós nascemos de novo, passamos pela obra da regeneração, temos o Espírito Santo e recebemos do Senhor Jesus uma ordem: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo crente que foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus deve pregar e deve se envolver na obra do Senhor. Amém. Portanto, meu prezado irmão que está me ouvindo, você que teve uma experiência com Cristo, faça a obra do Senhor. Amém. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, não pare de fazer a obra, continue fazendo a obra e continue buscando, para que o Senhor possa te conceder este batismo, que é bíblico, é uma promessa, e nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Amém, pastor. Então nós podemos falar também, pastor, numa sequência, que nós estamos falando como resultado, como consequências do batismo com o Espírito Santo, dentro de tudo isso que nós já falamos aqui nesta manhã, nós podemos falar que o batismo com o Espírito Santo faz o quê? Que o crente se ocupe com Deus e com as coisas espirituais. Foi exatamente o que o pastor falou. A questão do batismo com o Espírito Santo, o revestimento, a ousadia, é para o quê? Para que nós nos ocupemos com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. O pastor poderia ler, nós temos um texto, Atos capítulo 2, versículo 4 a 11, que fala exatamente sobre isso. Atos capítulo 4, aliás, capítulo 2, versículo 4 a 11. Sim, vamos então ler aqui, Atos capítulo 4, né? 2, do 4 a 11. 4 ao versículo 11, onde está falando sobre a descida do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros:
pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, mostrando aqui que a pessoa que é cheia do Espírito Santo se ocupa com as coisas de Deus e fala sobre as grandezas de Deus. Eu quero ressaltar aqui, o pastor Max, é que algumas pessoas acham que aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, eles foram batizados com o Espírito Santo, e eles então falaram em línguas, e ali aquelas línguas foram para pregar a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que estavam ali. Mas nós não entendemos assim, porque diz o texto aqui que eles falaram em línguas e todos nos ouviam no seu próprio idioma, mas falavam das grandezas de Deus. Estavam magnificando a Deus, falando das grandezas de Deus em línguas. Quem pregou no dia de Pentecostes foi Pedro. Você vê aqui no capítulo Atos 2, capítulo 14, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, né, começou a pregar. Pedro aqui pregou, não pregou em línguas. Eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas. Essas línguas não foram uma mensagem evangelística. Foram línguas, foram expressões que estavam magnificando a Deus, falando das grandezas de Deus, e eles se maravilharam. E eles então entenderam aquelas línguas que falavam das grandezas de Deus, seu próprio idioma. Então, dizer que eles foram batizados com o Espírito Santo para poder pregar o Evangelho na língua deles está errado, porque quem pregou no dia de Pentecostes foi Pedro. Não foi uma mensagem pregada em línguas. Amém, glória a Deus. Então, fica bem claro, Miranda, que o que nós falamos aqui, o batismo com o Espírito Santo faz com que nós nos ocupemos das coisas espirituais, porque aqui a última frase aqui do versículo 11 do capítulo 2 fala, nas suas próprias línguas, fala o que? Das grandezas de Deus, da palavra de Deus. Então aquele que é cheio do Espírito Santo, é que nem o pastor falou, não fica fazendo interrogatório dentro da igreja, não fica buscando uma satisfação pessoal sua porque fala em línguas, não fica querendo, podemos até falar assim, uma questão de exibicionismo, mas sim falar da grandeza do Senhor, da grandeza da palavra do Senhor. Eu vou citar mais um texto que fala sobre isso, pastor, Atos 4, versículo 31 a 33, nós lemos até o 31 já no anterior, fala assim a partir do versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam novamente com ousadia a palavra de Deus, e era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então esse texto fala novamente que cheios do Espírito Santo, o que eles falavam? Com liberdade a palavra de Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que você é cheio do Espírito Santo, você tem que anunciar a palavra de Deus. Atos 9, versículo 17 a 20 ainda fala assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista
E levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortável. E esteve Paulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Então fala que Paulo foi cheio do Espírito, e logo nas sinagogas o que ele pregava? A palavra do Senhor. Jesus era o Filho de Deus. Nós temos vários outros textos, temos o próprio Cornélio, nós temos também Atos 10, versículo 44 e 46, que fala de Cornélio, e tantas outras passagens que nós vemos, pessoas que foram cheias do Espírito Santo e usavam isso para o quê, pastor? Para o bem da obra, para o engrandecimento da obra. Então nós devemos buscar, sim, o batismo com o Espírito Santo, mas para o quê? Será que é para o nosso proveito? Será que é para o nosso engrandecimento pessoal ou para o engrandecimento da obra? Para fazer a obra, né? Então a igreja de Atos é um exemplo para todos nós do que é uma igreja que vive na plenitude do Espírito Santo. E isso aí a gente pode mostrar biblicamente que o Espírito Santo nos capacita a pregarmos com ousadia. O próprio Senhor Jesus falou em Atos capítulo 1 e versículo 5, né? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E no versículo 8 ele explica por quê. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Então aqui o Senhor Jesus está associando. Vão ser batizados com o Espírito Santo, vão ser capacitados, vão receber a virtude do Espírito Santo para ser testemunhas, para pregar a palavra do Senhor. O pastor também pode observar que quando Pedro fez o seu discurso no dia de Pentecostes, ele estava tão cheio do Espírito Santo que diz aqui que, versículo Atos 2 e 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e do partir do pão e nas orações. Que pregação poderosa, né? Amém, glória Um a homem Deus. cheio do Espírito Santo pregou e quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Estava cheio do Espírito Santo de Deus.